Lamento só que tenha trocado a escalação do programa e tenha saído gente tão decente pra entrar esse pusilânime, esse crápula, a escória do Rio Grande do Sul, que é Gabriel. O Gabriel, tô brincando. É que os canalhas se reconhecem. Sabe por quê? Porque agora eu vou expor a Kelly aqui. Antes de começar o programa, ela falou assim pra mim: então teve uma mudança e tal, quem tá aqui parece que é um desafeto seu. Eu falei, quem? Ela, Gabriel. Foi Léo Dias que me contou. Aí eu falei, Gabriel, mas eu adoro o Gabriel, viajei com o Gabriel e tudo. Ela, porque falaram. Eu falei, mas quem falou? Ela circula por aí. Eu falei, que isso, Gabriel? Amor, eu sou da fofoca. Você passou a me detestar e eu não sabia? O que é isso? De maneira nenhuma, Tabet. Isso é o sinal da fama. Entendeu? Agora, depois que eu substituí o Potter aqui desse programa, agora a coisa ficou tão imensa assim na minha vida que criam até fofoca pra criar desafio. Foi Léo Dias que me contou. Foi Léo Dias e eu, segui aqui a fofoca, fui adiante, apurei, né? Apurou? E segundo fontes, a informação me trazida por fontes está equivocada. Teve uma nota de repúdio. Talvez tenha sido uma avaliação geral da população brasileira, porque de todas as pessoas com quem eu viajei em fevereiro, o Tabet era uma delas, ele foi o único que não foi ao meu podcast. Aí está a raiz. Aí está a raiz. Mas ele veio no programa do Gabriel. Mas sabe o que é, né, Kelly? Assim, você normalmente só vai a lugares quando você é convidado. Também tem esse aspecto importante. Essa questão. Mas então eu acredito... Põe na linha aí, mas a gente vai acertar isso. Ó, viu? Já é treta, briguem! Briguem que vai dar... Eu acredito que esse boato, essa maldade, esse veneno foi espalhado por um gaúcho. Óbvio. O pior deles. O pior. Eduardo... Bueno Peninha. Pus de rato Bueno, né? Que é isso, que é o substrato de pó de merda da cultura gaúcha. Ele deve estar muito abalado depois da notícia que o seu Marquespan não vai assumir o Grêmio. Então, por isso que ele nem... tá ligando pra cá daqui a pouco, tá nos ouvindo, certamente. Ouviu o que o Tabet falou, daqui a pouco tá ligando. E Paula também, a santa que será canonizada, Paula, tem teu baú. Quando o Peninha soube que eu ia entrar aqui no lugar do Potter, ele me ligou pra dizer que desejava que fosse um retumbante fracasso. Bem a cara, típico. O Peninha, quando eu teve uma ocasião que eu fui preso na Venezuela, fazer uma cobertura lá e fui preso pelo regime do Maduro. E aí o Peninha entrou na redação, mas tu tinha que ter ficado preso lá, né? Cara, como que te soltaram? Eu nem vou dizer os impropérios que o Peninha já me disse aqui, porque o horário 10h14 não permite. Um beijo para Eduardo Bueno, o homem mais inteligente desse estado e mais canalha também. Olha, há controvérsia. Canalha, sim. Inteligente, aí não, gente, pelo amor de Deus. Logo vocês... Que bom te ter de volta. Quando a gente falou que tu ia vir, a Fernanda Axelrod, que é da nossa produção, ela me falou assim, cara, foi a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida, o teu espetáculo, show. Ela disse, ela veio tirar foto aqui, né? Eu adorei, ela foi super simpática, querida, generosa. Mas a ideia da peça é essa mesmo, assim. Eu quero fazer um espetáculo que as pessoas riam do início ao fim. Eu não queria ter... barriga, né? Aquele tempo. Eu queria que fosse uma porrada atrás da outra. Então, e acho que eu consegui. E o quão difícil é? É bem difícil, né? Eu sou uma pessoa, eu nunca tive experiência de escrever para teatro. E eu sempre escrevi vídeos do Porta, escrevi série, escrevi longa, mas para teatro foi uma experiência muito diferente, porque quando você escreve pro audiovisual e você está habituado a escrever para audiovisual, você já escreve pensando em cenas, em tempos. E para o teatro, eu aprendi isso, a Forceps tem a plateia. Então, os tempos, quem determina é a plateia. Então, a plateia se ri mais, ri menos. Então, por exemplo, eu escrevi um texto, a peça, escrevi pensando em 1h20, 1h30 de espetáculo. Eu cortei esse texto praticamente pela metade. Metade foi embora. Porque se eu fizesse o texto de 1h30, que eu tinha imaginado que era 1h30, eu ia ficar 3h30 no teatro, porque tem o tempo da risada da plateia,
tem o tempo que você fala, a sua respiração, tudo muda. Então eu joguei metade fora. E a reação, Tabet, da plateia, que é uma coisa que no vídeo não tem, né? Ou não tem imediata, pelo menos. Claro. Ali aquela reação, ela de alguma forma mexe contigo? Tu altera alguma coisa? Altero sempre. Eu tinha ouvido essa expressão antes e ela é a pura verdade. Quem dirige o espetáculo é a plateia. Então, se você faz uma piada que você sente que não encaixou bem, você faz uma vez. E assim, os públicos também são muito diferentes. Então você faz. E assim, não adianta falar, no Nordeste é assim, no Sul é assim, no Sudeste é assim. Não existe isso. Podem ser sessões na mesma cidade. Você faz 7 a sessão e faz 9 da noite a sessão. As pessoas de 7 riem de um jeito, a de 9 riem do outro. E aí você vai fazendo um apurado, um levantamento, riram mais disso aqui, estão rindo consistentemente disso aqui, estão rindo mais ou menos. Aí você tira isso, muda. Vai criando em tempo real. Cara, tem que ter uma agilidade de raciocínio, uma sagacidade. E você tem que também atualizar as suas piadas, né? Porque as coisas vão acontecendo. Não dá, por exemplo, para eu fazer um espetáculo de comédia que quebra a quarta parede em alguma medida e eu não falar em algum momento de algo que está acontecendo. Por exemplo, Bebê Reborn, ou Morango do Amor, ou... Agora é chupeta. Agora o assunto é... É chupeta. Qual é a sua opinião, aquela que você larga? Sobre... Os adultos que estão usando chupeta. Depende de que chupeta a gente está falando. Tem chupeta boa, querido. Tem chupeta de adulto. Você não conhece? Os meus advogados me impedem de falar sobre esse tema, mas tem chupeta boa. Pediu, né? O programa que serve a isso é esse aqui. É isso. Não vai ser no Macedo que ele vai responder se tem chupeta boa. Mas até tem, porque né? Essa pergunta não seria feita, né? Eu imagino. Oi? Até porque essa pergunta Macedo não seria é o nosso William Bonner, tá? O Macedo Entendi. não perguntaria se tem chupeta. Agora eu devolvo. Mas com certeza ele sabe o que é. O Rodrigo chegou a ficar vermelho, olha ali. Mas tem chupeta boa? Óbvio. Claro. Tem chupeta muito boa, tem chupeta boa e tem chupeta boa, muito ruim. E tem aquela chupeta que com dente. Essa já não... Cara, vamos falar do Peçanha, O Potter gente. faz uma falta. Eu não posso me prestar esse papel, né? Um beijo pro meu marido, Eduardo Gabardo. Vai, Gabriel! Ô, Tabet, tu tava falando agora, né, sobre as atualizações que são necessárias também, sobre os textos e os personagens. O Peçanha nasceu, se eu não me engano, há 15 anos, né? Ali, 2010. Por aí, exatamente. Então, naquele tempo, eu imagino que fazer essa crítica, né, a uma autoridade policial era uma coisa um pouco mais bem aceita. Hoje em dia, a gente está vivendo uma polarização muito bizarra em relação a qualquer tema. A gente teve essa semana uma polêmica da vigilância sanitária em Porto Alegre. Tem gente contra a vigilância. É uma coisa realmente muito impressionante. Hoje em dia, tu recebe mais críticas por satirizar a polícia, porque a polícia também, de alguma maneira, foi muito endeusada, né, nos últimos anos por determinados espectros políticos aqui do Brasil. Então, isso é muito curioso. Eu brinco que o Peçanha é a frente única. Porque o Peçanha é, assim, sem brincadeira, ele é adorado pela esquerda e pela direita. E por motivos diferentes, e todos eles têm razão. A esquerda vê o Peçanha como uma crítica irreverente, uma sátira, e ele de fato é isso tudo. E a direita vê o Peçanha como uma charge, um exagero, uma caricatura e uma homenagem em alguma medida. E ele é também tudo isso. Então, o espetáculo, ele tá sempre lotado com gente de esquerda, gente de direita. Eu sinto isso pelas piadas, porque tem piada com a esquerda e com a direita. Eu acho que isso é fundamental. Eu me recuso a me imaginar fazendo um espetáculo voltado só para uma parcela da população. Então, assim, os policiais, que eu sempre falo até deles no fim do espetáculo, eles amam o Peçanha. Amam o Peçanha. É verdade. Eu moro no Rio de Janeiro, moro em Copacabana, que é uma área bastante policiada do Rio de Janeiro. Cara, eu passo por viatura, os caras batem continência pra mim. Os caras mostram grupo de WhatsApp com figurinha do Peçanha pra mim. Eu paro em Blitz, esse é o único problema, porque quando eu paro em Blitz, a Blitz às vezes era pra demorar 5 minutos, demora 15, porque eu tiro selfie e tal. E
E todos eles falam assim, cara, a gente adora o Peçanha, a gente adora o Peçanha, Aí eles falam assim, não tem nada a ver com a gente. Mas a gente ama. Aí eu já rio, eles também riem. Aí depois eles falam assim, mas é igual ao nosso chefe. E só eles falarem que é igual ao chefe, eu sinto que eu já cheguei lá, porque era exatamente isso que eu queria. Então, e já rolou um encontro do Peçanha com um Peçanha numa dessas blitz aí? É o que mais acontece, porque assim, por que o Peçanha faz tanto sucesso? Porque todo mundo já teve de lidar com algum Peçanha em algum momento na vida. E ele é um pouco, ele encarna um pouco o brasileiro, né? Claro. Até esse brasileiro que é conservador, ou do politicamente correto, ou da crítica ao politicamente correto, né? Mas o Peçanha, assim, o brasileiro, de um modo geral, nós somos uma sociedade muito hipócrita. E isso não é exclusividade da direita e nem da esquerda. Dá pra apontar a hipocrisia de todos os lados. Você vê, por exemplo, pastor conservador da tradicional família cristã de bem brasileira que tá de noite de calcinha dizendo que tá fazendo investigação, né? Tivemos um episódio do pastor recente. Exatamente. E tem também na esquerda, você vê, tem cara que arrota virtude. O esquerdomacho. O esquerdomacho que fala, que faz e que acontece e que tá ali mamando na teta como diria o Peçanha, da Lei Rouanet. Né? Então tem também. Então, assim, nós somos uma sociedade muito hipócrita. E o Peçanha, ele é o extrato disso, ele é o suco disso. E ele vai jorrando essa hipocrisia dele durante o espetáculo e faz com que as pessoas, óbvio, riam disso e também se reconheçam ali em alguma medida. Então, é muito bom mexer com isso, mexer com esses paradigmas ali durante o espetáculo. A gente tem uma audiência muito relevante nesse programa e um ouvinte chamado Nelson me mandou uma mensagem. Que medo. E agora me deu um nervoso que eu tava falando... Deixou derrubar o celular? Não, porque eu tava falando de chupeta antes e o Nelson, que é o nosso Marinho aqui da RBS, tá na audiência agora. Entendi. Então, a partir de agora, a gente só vai falar de coisa muito séria. A gente não vai mais. E o Nelson tem a mesma opinião sobre o Peninha que a tua, tá? Entendi. Então, e sobre chupeta, qual a opinião do Nelson? Eu vou perguntar agora. Tá bom. Tá, eu vou perguntar agora aqui no meu WhatsApp. Eu não posso perder esse porque eu tenho financiamento imobiliário, tá? Eu tenho 3 semanas de programa. Mas, ô Nelson, já que o Nelson é tão rico e poderoso, Nelson, se quiser me contratar, estamos aí, tá? Eu faço você pra fazer remoto de casa, de cueca, com uma bola pra fora, que nem igual o Gabriel. Eu entro também, vamos nessa. E se espirrar, saúde. Beijo pro Nelson. Ele é ouvinte desse programa, mais do que isso. Ele participa com a gente, que é uma delícia. Inclusive, ele é dono desse programa, né? Inclusive, ele é dono de tudo, isso aqui, dono do Peçanha também. Adorei o café. Mas, o Peçanha ele não é dono, não. Não, o Peçanha Mas eu tenho não Nelson, eu tenho um preço. Vamos conversar. Ô, Tabet, sabe que eu tava assistindo entrevistas tuas, né? E pra gente fugir daquela pergunta do limite do humor, teve alguma coisa teve uma coisa que me chamou a atenção numa entrevista que tu deu pra Tati Bernardi, um podcast muito legal, né? Desculpa alguma coisa. E tu falou sobre... A Tati perguntou do teu processo de emagrecimento, olha só. E aí tu disseste que teve um negócio teve uma doença, uma depressão ocasionada por uma bebê rena na tua vida. Eu tive uma bebê rena. Eu tive uma pessoa... É verdade, é sério, né? Engraçado, mas é sério. É engraçado, né? Depois de um tempo, né? Assim, Cara, deve ser uma M. Não é engraçado horrível. porque não é com a gente, né? Não, tipo o quê? Perseguia? Eu não vou entrar em minúcias assim, até porque essa história já faz bastante tempo, mas faz há 10 anos, um pouco mais, uma pessoa começou a me mandar mensagens e essas mensagens começaram a virar assédio, e esse assédio começou a virar ameaça. Meu Deus. Ameaça a mim, ameaça a meus filhos e etc. E chegou ao ponto dessa pessoa me encontrar pessoalmente e tentar até me dopar. Então, assim... Sério? Sim. Isso tudo aconteceu há muito tempo. Tá. É uma pessoa daqui do Rio Grande do Sul, inclusive. Daqui do Rio Grande do Sul. Mas ela foi condenada. Ela foi condenada e já naquela época ela foi condenada. Demorou
alguns meses. Você teve que procurar a polícia, a autoridade. Eu procurei, só que é engraçado, quer dizer, engraçado. Só que assim, nessa época, a gente tá falando de 2013. Nem tinha essa Não coisa. tinha esse crime de stalking, não existia isso. E assim, quando eu procurava as autoridades para falar do que estava acontecendo, naquela época, era só um cara com medo de uma garota bonita, fã. E aí era meio difícil de você encaixar o que estava acontecendo na legislação da época. Foi denunciar pro Peçanha, né, Tabet? Aí não... mas aí não era pessoa jurídica resolvendo, né? Se fosse pessoa jurídica era mais fácil. Mas, e aí foi horrível, e demorou muito tempo, porque a justiça, vocês sabem como é que funciona. Muito tempo depois ela foi condenada. E aí com medida para não se aproximar? Não pode. Ela teve que apagar qualquer referência que ela fazia a mim às redes sociais. Ela foi bloqueada de tudo. Ela não pode se aproximar de mim ou de ninguém da minha família. E depois, com o decorrer do processo, eu descobri que ela já tinha feito isso com várias pessoas famosas. Ela tinha feito isso com um apresentador de televisão, com um ex-jogador de futebol, e era um esquema, na verdade, que não era exclusivamente uma psicopata. Tinha um esquema também com um amigo que era advogado e que fazia um esquema para tentar pegar dinheiro das pessoas. Então era um negócio meio orquestrado, não era simplesmente uma... Era uma coisa bem loucura. Virulenta. E isso deve ter te deixado transtornado? Na época me deixou bastante mal. Mas eu me cerquei de pessoas muito legais e familiares, etc. E deu tudo certo. Queria te perguntar uma coisa, mudando um pouquinho de assunto, mas falando de internet, que tu praticamente desbravou a internet lá no início, né? Quando eu cheguei era tudo mato. Exatamente. E só pro Nelson saber, eu sou Antônio Tabet. Ele falou... que fez o Kibiloco. O cara virou até verbo, gente. Como é que mudou fazer o humor na internet daquele período lá de 2000, início dos anos 2000 para agora, que tudo é muito rápido, com recortes, redes sociais? Eu acho que é um movimento bastante... muito pendular, né? Porque ali em 2002, quando o Kibiloco surgiu, a internet ainda era terra de ninguém, né? Uhum. Então você fazia o blog, você podia fazer o que você quisesse, falar o que você quisesse. Só que, por incrível que pareça, nesse 2002, 2003, 2005, que o Kibiloco foi muito famoso, era muito famoso, era terra de ninguém, mas era um ambiente muito mais controlado do que é hoje. Então, você não tinha, por exemplo, esses relatos de adultização de menores, você não tinha tanta pornografia, você não tinha... Pai explorando criança de influência. Você não tinha esse ódio destilado muito. Era um lugar que realmente estava meio vazio, mas as pessoas chegavam ali meio que como uma comunidade hippie, que não tinha regra, não tinha nada, mas era uma coisa aparentemente saudável. Uhum. Como tudo aconteceu, a internet foi evoluindo e a evolução, o progresso traz suas mazelas também, né? Uma delas é isso que algumas delas a gente vê hoje. Então, eu acho que o que mudou recentemente é que o Twitter meio que virou E já há alguns anos, tem uma frase sobre o Twitter que eu acho genial, que é do Léo Jaime. Que ele fala assim, no Twitter as pessoas te seguem pra te odiar bem de pertinho. É isso. E o Twitter é um chorume, né? Porque é uma plataforma de opinião. Você pode ter quantos perfis você quiser, então a cultura dos fakes no Twitter é infinitamente maior do que no Threads e no Instagram e por aí vai. E o ódio, ele agrega, né? O ódio faz sucesso, as pessoas cultivam o ódio dá dinheiro. Então o Twitter virou muito isso. E aí, com essa ascensão do Twitter e da internet, criou-se o famoso Tribunal da Internet, no qual as pessoas são julgadas e condenadas e canceladas sem ter direito à defesa. E há casos emblemáticos disso, desde comediantes que são julgados, políticos, celebridades. Tem aquela história clássica do Neymar. Lembra quando apareceu aquela menina Nájila falando que tinha sido violentada pelo Neymar? Uhum. O Neymar passou pro Trending Top, ficou em primeiro lugar lá, Neymar estuprador. E o cara teve que mostrar vídeo, foto, expor até a garota que o acusava pra sair daquela situação que era muito horrível para ele. E agora eu acho que o pêndulo tá voltando de novo. A gente chegou para um lugar de extremo disso e agora tá voltando.
Tanto é que você vê hoje em dia que a questão do politicamente correto, ela já é questionada, né? Antigamente as pessoas falavam assim, não, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode sei lá o quê. As novas gerações, inclusive, falam, mas não pode por quê? Por que eu não posso? E acho isso bom. E acho que esse pêndulo volta, então agora essa coisa da cultura do cancelamento, do politicamente correto, essa cultura woke, que chegou num nível que é insuportável, até para quem é progressista, até para setores de esquerda, virou uma coisa louca, né? É mais ou menos assim, como se eu, que sou um homem branco, hétero, cis, e eu falo assim, gente, racismo é errado, machismo não é legal, e eu falasse um negócio desse, tem sempre alguém no Twitter que vai falar assim, você tá querendo roubar o protagonismo da mulher preta falando isso. Pô, cara, não, sabe? E ficou no insuportável. Então agora esse pêndulo tá voltando de novo e a gente tá vendo alguma mudança. Você vê, por exemplo, que agora acabaram de lançar o Corra que a Polícia Vem Aí, que é um filme que é politicamente incorretíssimo. E tá arrebentando com a audiência nos Estados Unidos. Por quê? Porque as pessoas cansam. E a gente tá cansado. Então, eu sempre falo assim, você é o quê? Você é direita ou esquerda? Eu falo assim, eu sou cansado. Eu tô cansado. E é chato, é muito chato um lado, é muito chato o outro. Aquela síndrome da ferradura existe de verdade. Então, assim, eu quero distância de gente insuportável. E eu quero, pro meu humor, pra comédia que eu faço, eu quero rir. É isso que eu quero rir. Rir e rir não faz mal. Sabe, ninguém morre de piada. Fiz uma piada, fulano morreu de quê? De piada. Não existe. Né? A gente sabe, a sociedade que a gente vive é cheia de problemas, muita gente sofre, tudo certo. Mas fazer piada nunca matou ninguém. Pelo contrário, né? A gente vive numa loucura completa, né? Numa insanidade, numa coisa tarifaço, aí gente brigando e guerra de boné, né? Aí o boné azul, aí o boné vermelho. Pelo amor de Deus. Exatamente. Aliás, o teu é preto, né? O meu é preto. É o do cansado. Mas é isso, a gente parece estar... Sabe, cara, debaixo de uma quinta série. É tudo muito infantil. Isso não gosta. Virou a cultura do ofendido. A gente tem que fugir da doutrina de uma geração muito mimada. Que fala, eu tô ofendido, não gostei. Para. Não, eu não tenho que parar porque você se ofendeu. Eu falo muito isso, Tabet. Ninguém tem o direito de não se sentir ofendido, né? As pessoas têm o direito de buscarem reparação depois, mas ninguém tem o direito prévio de não se sentir ofendido. A pessoa se ofendeu, ela acha que tá no direito de dizer, sabe, é aquela coisa, o meu direito tá acima do seu. Não tá, querido. Ou querida, ou querida. Não tá. E agora tem o Gabriel chega a revirar o olho, né? Dele, Dolo, Dolly. Dux, eu me perco completamente. Pois é, eu sempre conto uma história que é o seguinte, esses termos, essa cultura, esse tipo de coisa, é muito específico de um segmento da sociedade e que é muito endinheirado, né? Porque a pessoa que perde tempo Isso! Eu não sou isso, eu sou querida, sei lá o quê. Cara, tá com tempo. Não tá com tempo de pagar boleto, não tá com tempo. Porque se eu chegar pro porteiro de um prédio e falar assim... Eu sempre conto essa história. Eu tava na época da eleição, Lula contra Bolsonaro. Eu passei pelo meu porteiro e eu cheguei pro Zé e falei assim, Zé, vai votar em quem? E ele falou assim, doutor, eu sou fascista, vou votar no Bolsonaro. Eu sou fascista. E ele falou que era fascista, evidentemente, sem saber o que significava fascista. Claro. É porque quando ele disse pra alguém que votaria no Bolsonaro, alguém o chamou de fascista. E aí ele falou assim, eu sou fascista, vou votar no Bolsonaro. E ele tava falando fascista como quem diz gremista, flamenguista. Ele achou que era esse termo, que é esquerdista contra fascista. Então assim... A pessoa que chama uma outra de fascista porque ela vai votar em um cara que tu não concorda. É a mesma coisa quem fala, você é Lula, você é comunista. Não é comunista, cara, sabe? Então fico muito, muito chato e ainda bem que eu tô sentindo esse pêndulo voltar. Tá, com certeza, né? Tem um livro muito bom do Mark Lilla, que é o Progressista do Amanhã, que ele fala exatamente isso, que essa cultura woke, né, ou de
totalitarismo forçada, né? Porque daí você não pode ser, você não tem direito de falar de racismo. Isso aí afastou as pessoas e o que gerou uma eleição, por exemplo, do Trump. Isso é fascismo, né? Você dizer, você não pode opinar sobre isso porque você não tem esse lugar de fala, pelo amor de Deus, como não posso? Claro que eu posso, eu posso falar o que eu quiser. E tira o destaque que a esquerda original gostaria que tivesse, né, na pauta, que é a questão da renda, da desigualdade de renda, do trabalho. Exatamente. A gente tem problemas muito maiores, né, do que pronomes. Tenha santa paciência. Por que Tabet está aqui? Para falar da namorada que ele roubou do jogador do Grêmio. Brincadeira, tá, gente? Hoje tem show do Tabet. Deixa eu pegar aqui o serviço direitinho. Olha que bonito. Em performance solo. Isso. Fundador do Porta dos Fundos, que já dá uma credencial boa, né? Já. Sobe aos palcos com a peça Peçanha, Protocolo de Segurança. Onde? Salão de Atos da PUC, nossa parceira, aliás, né? PUC RS por tudo que podemos ser. É no Salão de Atos da PUC. Que horas, gente, hoje? 8 da noite. 8 horas. E tu é que nem o Fagundes, que não deixa entrar depois de 8? Sim. Não, eu até deixo. Por conta e risco da pessoa que chegar atrasada. Vai perder piada boa, né? Vai ser alvo de piada. Ou vai que o Peçanha resolve interagir com a pessoa que tá chegando atrasada. Amor, eu tenho medo de interação, juro. Tu tem? Tenho medo de interação. Por quê? No teatro, não sei, né? Eu fico com vergonha. Tem muita gente que é assim. Por que, gente? Mas eu acho que quem tá no palco fareja essas pessoas e escolhe exatamente elas, né? Rodrigo, homem com vergonha. Eu sou sem vergonha.